Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Aguinaldo Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Muitos irmãos que participam do seminário de escatologia me pedem um trabalho em vídeo para que possam ver e rever com detalhes os assuntos abordados durante um seminário. Atendendo a esses pedidos, decidi disponibilizar em videoaula os estudos ministrados nas igrejas pelo Seminário Logos. Esta videoaula tem dois objetivos. O primeiro é edificar o povo de Deus, alertando para o arrebatamento da igreja e a premente necessidade de vigilância e de uma vida de santificação. E o segundo objetivo é evangelizar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Portanto, estude com atenção as profecias bíblicas que aqui serão abordadas e divulgue esse vídeo para o seu círculo de amizades. Bem-vindos a esta videoaula e que o Espírito de Deus nos conduza através da revelação da palavra profética. O futuro sempre intrigou a humanidade. E desde os mais remotos tempos têm surgido profetas em todas as culturas, trazendo as mais diversas revelações sobre o final dos tempos. Ultimamente o tema escatológico tem inundado a mídia com produções de documentários, reportagens e filmes mostrando as profecias de povos antigos como os maias e astecas que previram o final do mundo para o ano de 2012. Mas o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem a nos revelar sobre o futuro da humanidade? Neste vídeo, a escatologia, que é o estudo do final dos tempos, será estudada sob a perspectiva bíblica. Veremos então o que a Bíblia revela sobre o futuro. Deus, através de Daniel, disse: Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus, o Criador dos céus e da terra, conhece todas as coisas e nos revelou os seus segredos através da sua palavra. A Bíblia também diz que Deus revela os acontecimentos do fim desde o princípio. Em Isaías 46:10 está escrito que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, na sua presciência, Ele conhece o futuro, assim como nós conhecemos o passado. E ainda também a palavra nos diz que Deus revela os seus segredos, o futuro, para os seus servos, os profetas. Em Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E esses profetas foram iluminados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as palavras que Deus assim determinava. Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19 a 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazer em estais atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E tudo que tem nas suas páginas não é fruto de particular interpretação, não é fruto de particular elucidação de homem algum. Mas os homens santos, os profetas, foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo para nos escrever as suas profecias. Existem no cristianismo diversas igrejas, muitas denominações, seitas e até sistemas filosóficos. Essa grande variedade de correntes doutrinárias se deve à maneira de interpretar o texto sagrado. Os principais sistemas de interpretação da Bíblia levam em consideração se o texto se refere ao passado, presente ou futuro.
Por exemplo, algumas escolas de interpretação acreditam que o milênio está acontecendo agora, no tempo presente, ao passo que outras escolas acreditam que o milênio é um acontecimento do futuro. Portanto, determinar se a profecia se refere ao passado, ao presente ou ao futuro é de extrema importância na interpretação da palavra de Deus. Outro fundamento importante da interpretação bíblica é determinar se o texto é literal ou alegórico. Um exemplo desse tipo de interpretação, que pode levar a sérios desvios doutrinários, aconteceu nos tempos de Paulo, quando o apóstolo combateu com veemência um falso ensino que defendia que a ressurreição já havia acontecido. E Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, verso 18, na segunda carta, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, Paulo ensina: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Falsos profetas, infiltrados no seio da igreja primitiva, ensinavam que a ressurreição de que fala a Bíblia acontece no momento da conversão, se tratando da ressurreição do espírito e não do corpo, portanto aplicando à ressurreição uma interpretação simbólica e espiritual e não literal. Paulo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios para corrigir essa interpretação perigosa, afirmando que a ressurreição é literalmente o retorno do corpo físico. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, Paulo emprega uma linguagem literal. Paulo fala da ressurreição do corpo e não apenas uma linguagem simbólica, se referindo à ressurreição do espírito. Finalmente, é muito importante para uma correta interpretação da Bíblia entender quando o texto se refere a Israel ou à igreja. Temos um exemplo dessa divergência de interpretação no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 12:1 está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para algumas escolas de interpretação, essa mulher se refere a Israel, e para outros, essa mulher se refere à igreja. A linha de interpretação que acredita que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, ensina que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada apenas no final do período de angústia. Por outro lado, aqueles que acreditam que a mulher se trata do povo de Israel ensinam que nessas circunstâncias a igreja já foi levada por Jesus e que Israel será salvo das perseguições do anticristo. Então, por isso é muito importante entender quando o texto sagrado se refere à igreja ou a Israel, para que não haja nenhuma confusão teológica. Não vou fazer aqui uma discussão sobre os princípios da hermenêutica ou exegese bíblica, porque esse trabalho tem um caráter escatológico e não apologético. Então nós não vamos ficar nesses detalhes sobre quais têm razão e quais os pontos fracos ou fortes de cada escola de interpretação. Continuando o nosso estudo sobre os métodos de interpretação, vejamos agora as principais escolas de interpretação das profecias. A interpretação preterista, que se refere ao passado. O nome resume a essência dessa interpretação, pois se fundamenta na tese de que grande parte dos acontecimentos do Apocalipse foi cumprida no primeiro século da era cristã. O argumento dos hermeneutas diz que o livro foi escrito para confortar os cristãos e relatar as perseguições pelas quais estavam passando. Portanto, segundo esta escola de interpretação, todos os eventos já se sucederam. Os preteristas ainda se dividem em duas alas, de direita e de esquerda. O método historicista. A escola de pensamento historicista afirma que as profecias se cumprem com o decorrer da história, a partir do momento em que o profeta tem a visão e a torna pública. Sendo assim, muitas profecias ainda estão se cumprindo ou por se cumprir.
A profecia nada mais é do que história dita de antemão. Segundo essa escola de interpretação, a história da igreja acontece durante as eras. Uma outra escola de interpretação é a interpretação simbolista ou idealista, que considera o Apocalipse um livro de simbolismo que se refere da luta constante entre o bem e o mal, entre o cristianismo e o paganismo. Essa escola afirma que os símbolos não podem ser identificados como acontecimentos históricos no passado ou no futuro, pois são simplesmente tendências ou ideias. E finalmente temos a escola futurista de interpretação. Esse método encara o Apocalipse como quase que totalmente escatológico, tratando dos acontecimentos do fim do mundo. Tal ponto de vista toma os símbolos ocultos como um meio de revelar o fim da era, a vinda do Senhor, o reino do milênio com os santos na terra, a soltura de Satanás, a segunda ressurreição e o juízo final. E dentro dessa escola futurista, ainda nós temos os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, que no outro quadro estaremos entrando em detalhes a respeito dessas escolas de interpretação.